Vamos lá, boa noite, mulheres. Vamos ver se está dando certinho aqui no YouTube, porque o YouTube não é algo que eu costumo usar, mas faz parte dos desafios 2026. Como vocês já sabem, que eu mandei ali no grupo, né? O tema é elevando o nosso nível nesse ano. E para elevar o nível, a gente tem que se desafiar, né? Não adianta a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, porque se fizer o que a gente sempre fez, não vai ter diferença nenhuma. Você não sai do lugar. Então, se a gente pensa em crescimento, em avanço, em elevar nível, a gente precisa já entender. Caiu o fio do meu carregador aqui. Entender que a gente vai precisar de esforço. Esforço tem a ver com sair do conforto, né? E quando a gente fala em sair do conforto, já dá um desconforto, né? Pensa, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Né? O que isso vai me custar? Né? Como que vai ser esse nível de esforço? Mas são coisas que a gente precisa entender para aquilo que a gente quer viver na nossa vida. E o começo dessas lives, esse projeto, né, que eu coloquei para as meninas, para os guardiãs lá do Sul, e algumas de São Paulo que já entraram no grupo depois também, tem a ver com isso, com esses desafios, né? Porque uma das coisas que me tira do conforto é isso, é me expor publicamente, é ter que falar. Eu nem gosto de falar, gente, para falar bem a verdade, eu não gosto nem de falar muito. Eu sou o tipo de pessoa que se eu puder ficar quieta, só ouvindo, eu fico de boa, e tá ótimo. Mas em 2024, há mais de um ano atrás, Deus já tinha colocado palavras no meu coração e falado para mim a respeito de palavras que eu deveria falar, deveria transmitir isso. E eu fiquei me negando por mais de um ano, né? E aí eu entendi que era hora de eu abrir mão do meu conforto, abrir mão do meu achismo, abrir mão da minha, né, limitação, das minhas crenças limitantes e dizer, não, eu vou me lançar nisso. E foi muito enfático, assim, a palavra de Deus. Porque no fim do ano passado, eu estava fazendo um curso, e nesse curso eu fui muito confrontada com situações minhas, pessoais, né? E eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. E nesse confronto foi muito sério. Eu olhei e disse, meu Deus, eu não sabia que isso aqui estava dentro de mim, e que isso aqui estava me segurando para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse crescer. Né? E se você está aqui, se você está escutando isso aqui, é porque você é uma das pessoas que diz assim, ó, eu quero avançar, eu quero elevar o nível na minha vida, eu não quero ter 2026 como tive 2025, como tive 2024, como tive 2023, eu quero algo realmente novo na minha vida. Então, vamos lá. Elevar o quê? Né? Primeiro, eu preciso saber o que eu quero elevar, né? Para onde que eu estou indo? Para que eu possa saber aonde eu quero chegar, eu preciso primeiro reconhecer qual situação eu estou hoje. Eu tenho que olhar para a situação, olhar para o ambiente, olhar para o contexto, olhar para a minha vida, especialmente, que é o tema dessa live. Eu preciso olhar para a minha vida e reconhecer onde eu estou. Tá? Esse é o primeiro passo. Ninguém consegue fazer uma mudança de algo que ela não consegue se situar. Vou mudar para onde se eu não sei nem onde eu estou? Vou sair de onde para chegar no ponto B? Eu primeiro tenho que identificar a qual ponto eu estou. Senão eu não tenho ações para poder prosseguir em frente. Entenderam? Então a mudança ela vai acontecer através de um reconhecimento. Eu preciso primeiro reconhecer isso. E aí eu quero que você pegue um papel, um celular, uma anotação, alguma coisa. Eu faço uma listinha mental mesmo, né? O que é que não tá legal na tua vida? O que são as áreas, o que são as atitudes, né? Vamos falar de atitudes, não vamos falar de áreas, vamos falar de atitudes, porque atitude é comportamento. O que não tá legal? O que eu olho e diz assim, ó, isso aqui eu queria ter deixado em 2025, não quero carregar comigo para 2026, não quero carregar para daqui para frente, eu quero avançar. Então, coloca aí o que é, que atitudes são essas? Né? Uma das que eu coloquei para minha vida é que eu queria sair dessa situação que eu estava de saber que eu deveria me mover em ousadia, me mover em coragem, me mover em saindo do meu conforto, mas eu não abri a mão do conforto. E eu falei que eu fui confrontada fim do ano passado, né? Através de uma área da minha vida negativa. O nome dessa área se chama incredulidade. E a gente acha que a gente não tem, né? A gente acha que a gente não tem incredulidade, que a gente é uma pessoa que é uma mulher de fé, é uma mulher de palavra de Deus, que a gente não passa por isso, né? Mas a verdade é que eu identifiquei isso na minha vida. Eu olhei e disse assim,
as coisas que eu escuto Deus falar, eu não acho que é Deus falando. Eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que é desejo meu, eu acho que não é para mim. Então, assim, eu enchia de justificativas para fazer eu mesma acreditar que aquilo não era algo que Deus estava falando comigo. E isso é incredulidade, isso é você negar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está agindo, é você colocar o teu racional como foco, ao invés de crer naquilo que Deus. E a incredulidade é o oposto de crer, né? De ter fé, de crer. Por que eu não posso acreditar que Deus está me pedindo algo, me dirigindo para algum novo lugar, confiando novas situações para minha vida? Então, quando eu fui confrontada com isso, eu entendi que eu precisava sair daquele lugar que eu estava em desobediência e entrar para um lugar de obediência. E essa obediência me custaria, sim. Me custaria organizar a agenda, me custaria sacrifícios pessoais, me custaria o meu vergonha, meu jeitinho introspectivo de ser, e exigiria que eu tivesse ainda mais ações baseadas em fé, realmente. Então, eu quero que você lixeie, né? O que não tá legal? Às vezes, o que você vai identificar na tua vida é a tua agenda que não tá legal. Nossa, eu não consigo fazer gestão de tempo, eu não consigo organizar os compromissos que eu preciso, eu não honro compromissos, eu falho com as pessoas, eu falho na pontualidade, né? Ou situações físicas, eu tô sentindo que minha saúde não tá boa, né? E eu preciso mudar o meu comportamento em relação a isso, né? Ou até questões de paciência. Eu preciso ser uma pessoa com mais paciência. Eu sou uma dessas, né? Porque eu tenho, às vezes, tolerância zero para algumas atitudes. Então, a gente precisa pensar assim, que paciência, o que eu preciso desenvolver na minha vida para que isso possa ser algo, né, que eu vai melhorar, né, que eu vai elevar o meu padrão, que eu vai tornar uma pessoa... Por quê? Porque uma pessoa que tem paciência, ela vai poder melhorar os relacionamentos dela. Ela vai baixar o nível de estresse dela, porque uma pessoa impaciente, ela traz o estresse para ela, para a saúde do corpo dela, né? É ela que está ali se desgastando, se irritando. Às vezes, a pessoa com quem a gente perde a paciência tá nem aí, nem sabe que você perdeu a paciência. E você tá lá descabelado, né? Então, você tá fazendo mal para a tua saúde. Você tá fisicamente, biologicamente, liberando hormônios que vão gerar estresse, que vão trazer prejuízos físicos para uma situação que é paciência, né? Mansidão, também relacionado com paciência, né? Outra coisa que Deus falou muito forte comigo no último ano, inclusive, eu acho que eu fiz algum post em relação a isso. Às vezes eu faço post, gente, e não posto. Eu tenho um assim que eu achei ontem na galeria e falei, eu vou ter que postar isso aqui. Faz uns 2 meses que eu gravei aquele vídeo e não postei ainda. Então, alegria. Alegria. Às vezes vocês que me conhecem, assim, né, de fora e tal, até falam, nossa, mas a Tati fala em alegria, eu vejo ela feliz, vejo ela alegre. Mas eu não me sentia uma pessoa alegre. Eu sorria, eu brincava, mas eu não me sentia uma pessoa alegre, assim, alegre o tempo todo. E até meu marido fala, que tem um pouco a ver com o meu temperamento de fleumático, né? Ele fala assim, conta uma piada pra você, Tocaré. Né? Não acha graça de nada, né? E que sem graça que é você andar com uma pessoa sem graça, né? Que não acha graça de nada. Então Deus começou a falar a respeito disso na minha vida, que eu precisava mudar comportamentos meus, se eu quisesse experimentar coisas novas, né? E a alegria é um versículo que está na minha geladeira há anos. Deve fazer uns 3 anos que está lá na geladeira, né? Que a vossa amabilidade seja conhecida de todos, a vossa alegria. Eu falei assim, eu quero desenvolver isso na minha vida, eu quero ter esse perfil de pessoa alegre, que carrega esse sentimento. Então, são características, comportamentos que eu comecei a identificar que eu precisava trabalhar na minha vida para elevar esse padrão, né? Elevar as minhas emoções num nível novo, os meus sentimentos num nível novo, experimentar coisas novas, manter coisas, porque muitas vezes a gente até conquista algo e a gente perde, porque a gente não sabe como manter aquilo. A gente não tem aquele conhecimento, aquela estrutura para que a gente possa manter algo na nossa vida e a gente acaba perdendo. Muitas vezes a gente perde amizades, a gente perde oportunidades, a gente perde trabalho, a gente perde relacionamentos, porque a gente não tem condições de manter aquilo que a gente gostaria de manter. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E um ponto muito
importante, fundamental, que eu queria trazer nesse primeiro encontro nosso para esse ano. Porque a minha intenção é que esses nossos encontros sejam semanais, nas segundas-feiras à noite. E o primeiro ponto que eu falei assim, ó, tudo precisa partir desse ponto. É de nós reconhecermos a nossa condição. E às vezes não é fácil, porque a gente tem muita tendência a apontar para o outro. E dizer, eu sou assim porque isso. Eu sou assim por causa dessa situação. Eu sou assim ou eu estou assim por causa de fulano. Eu sou assim por causa da minha história. Eu sou assim por causa do meu passado. Eu sou assim por causa do meu chefe. Eu ajo dessa forma porque eu não tenho aquilo que eu quero, porque eu não estou na casa que eu quero, porque eu não tenho o trabalho, a profissão, a carreira que eu quero. E a gente começa a projetar isso externamente, ao invés de olhar internamente. E o primeiro passo é olhar para dentro de nós mesmos. É reconhecer a situação e a condição que nós estamos. Então, toda mudança, ela parte de um reconhecimento, através de um reconhecimento. Ninguém muda, né, sem ter alguma opinião sobre algo. Se eu quero mudar é porque eu tenho uma opinião. Eu olho para a situação e digo, isso aqui não tá legal e eu quero mudar isso. Então, eu tenho uma opinião de que aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero alcançar é melhor. Ou tem a possibilidade de ser melhor. Por exemplo, eu olho para a sala da minha casa e eu penso, eu vou mudar esse sofá de lugar. Por quê? Porque eu acredito que o lugar onde ele está não está bom, está atrapalhando, não pega sol, alguma coisa eu vou deixar melhor com aquela mudança que eu vou promover. Então eu preciso olhar isso e dizer assim, ó, qual é a opinião que eu tenho sobre isso? É positivo ou é negativo? Aonde eu estou hoje? E aí a gente entra num ponto muito ousado quando a gente está falando de mudança na nossa vida. Na nossa vida, não do outro. Uma situação que a gente enfrenta muito, e isso muitas mulheres que fazem experiência do lar vão entender o que eu tô falando. A gente faz a experiência do lar querendo trazer para a nossa vida, para a nossa casa, aquele ambiente de comercial de margarina, e a gente acha que a gente vai conquistar isso comprando um jogo de louça nova, trocando a toalha de mesa, usando guardanapo de tecido. De repente vai ter paz no meu lar. Né? Ou vou montar uma mesa linda e magicamente o ambiente da minha casa vai ser transformado para um lugar de paz e amor. Não vai. Não muda. O que é externo só reflete o que é interno. Eu posso preparar um ambiente todo aparentemente perfeito, mas eu não vou conseguir manifestar isso se dentro de mim eu não estiver sendo tratada. Se essa mudança não está acontecendo dentro de mim. E aí muitas mulheres chegam na experiência do lar, muitas alunas buscam porque querem mudar para o marido mudar, querem mudar a mesa porque tem que ensinar o marido a vir comer na mesa, porque quer ensinar os filhos adolescentes a comer na mesa, e não tem a percepção de que a primeira mudança tem que ser aqui. Eu preciso primeiro reconhecer o ponto onde eu estou. Por que a situação está como está e onde eu estou nessa situação. E aí a gente entra nesse ponto ousado que eu te falei, que é o ponto de você ter arrependimento. Ai, a gente às vezes não gosta de ouvir essa palavra. Porque quando a gente ouve essa palavra, remete à ideia de que nós estamos errados. E é isso mesmo que eu quis dizer. Nós estamos errando em muitas coisas. E nós precisamos nos arrepender e corrigir. Então, a primeira live desse projeto, desse ano, fala de arrependimento. Lembra que eu falei para vocês que Deus me trouxe à luz, que havia incredulidade no meu coração e que a incredulidade me impossibilitava de avançar na minha vida espiritual, de viver coisas novas com Deus. A minha incredulidade. E eu, quando reconheço algo, eu preciso me arrepender e confessar. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Deus, isso tá aqui dentro e tá errado. E eu preciso verbalizar isso para você. E eu preciso confessar isso diante de Deus. E preciso dizer, Deus, não quero mais viver dessa forma. Não quero mais viver com falta de paciência. Não quero mais viver carregando esse fardo. E em arrependimento, buscar uma mudança na vida.
O arrependimento não é só a gente dizer assim, é verdade, isso estava em mim. É realmente você olhar para a tua vida e dizer, Deus, eu estou fazendo errado. As minhas atitudes estão erradas, as minhas palavras estão erradas. O meu comportamento, a minha forma de pensar é errada. Me perdoa por isso. Muda, transforma o meu pensamento em relação a isso para que eu possa enxergar como realmente a tua verdade diz que é. Porque a gente fica fixado nas nossas verdades e muito relacionado com as nossas justificativas. Lembra que eu falei que a gente diz, porque eu sou assim por causa do meu chefe? Aí eu não faço mesmo meu trabalho direito? A aula do também? Por causa do meu chefe, ele não merece. O que me pagam merece que eu faça isso aqui e deu. Né? A gente fica fixado nessa mentalidade, nesse achismo nosso, na nossa razão. Só que a nossa verdade não é real se ela não estiver baseada na verdade absoluta. Se eu estou na verdade absoluta, meu comportamento vai mudar. A hora que eu começar a basear aqui. E quando eu me baseio aqui, Deus começa a falar, o Espírito Santo começa a trazer, e ele começa a dizer o que precisa ser mudado na gente. Ele vai começar a dizer, olha, esse momento, essa fala tua, essa fala agressiva, essa justificativa que te impede de crescer, porque toda vez que a gente se justifica, a gente está negando que a gente errou. Eu falo com as crianças aqui em casa, né? É pedir desculpa ou é pedir perdão? Né? Porque a gente fala assim, pedir desculpa. Desculpa é eu dar uma justificativa para algo. E quando eu justifico algo, eu estou me eximindo da minha responsabilidade. Eu cheguei atrasado porque tinha um trânsito, porque tinha não sei o quê. Não, a responsabilidade é minha. Eu tinha um compromisso e eu não me organizei para sair com 10 minutos de tolerância caso algo acontecesse no caminho. Eu preciso olhar realmente o que é a minha responsabilidade. E por isso que eu comecei falando, a gente precisa olhar para a gente mesmo. O que eu estou fazendo errado? Qual é a mudança que é necessária no meu coração? Às vezes eu vou dizer, quero que meu filho mude. Quero que meu líder mude, quero que meu pastor mude. Mas qual é a mudança necessária para mim? Não consigo elevar o padrão da minha vida se eu não reconhecer que mudança eu preciso ter. Ok? Esse fica o nosso primeiro combinado. Então, mudança vai envolver arrependimento. E aí, eu vou deixar isso aí para vocês. Fez a tua lista aí? Escreveu as coisas que você se reconhece hoje e reconhece que isso te impede de avançar? Põe aí. Me impede de avançar a minha falta de pontualidade, a minha falta de honra, né? Tava falando com a minha filha isso hoje. Eu falei assim, olha só, nível da minha conversa com a minha filha. Eu falei, é uma falta de honra ao teu pai que você fica tomando banhos absurdos enquanto ele trabalha para pagar o gás e a água. Porque você não está valorizando todo o esforço do teu pai em colocar dentro de casa aquilo que a gente precisa para viver bem. E está desperdiçando. E desperdiçando é uma desvalorização. Toda desvalorização é uma desonra. Né? Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos os princípios da honra. E aí, como é que a gente vai fazer, então, para elevar esse padrão? Uma das coisas que a palavra de Deus fala, que é um versículo muito, né, falado, muito conhecido, que a gente ama, né, é aquele versículo de Provérbios que diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E a gente está falando para mulheres. Né? Não interessa se você é sozinha, se você é mãe, se é avó, se é casado, se não tem filhos, você edifica aquele lugar onde você está. Essa é um encargo, é uma responsabilidade nossa, né? E assim como nós temos a responsabilidade de edificar, a gente pode ter a consequência de destruir se nós não formos sábias. E é muito pior. É muito mais responsabilidade, né? A gente edificar. O que envolve uma edificação? Edificação envolve esforço, que a gente já falou aqui. Né? É um esforço que eu preciso fazer. Se eu quero crescer em direção a algo, se eu quero elevar o padrão da minha vida, se eu quero elevar o padrão da minha casa, eu preciso colocar esforço. Não vem sem esforço. Né? A gente fala assim, as coisas não caem do céu, né? Nesse ditado popular. Na verdade, não vem uma construção
se a gente não se esforçar para isso. Precisa ter outro ponto, planejamento. Tem a palavra de Deus fala, se não me engano, em Mateus, né? Que aquele que senta para calcular, para construir o seu reino, ele precisa calcular, ele precisa planejar. Tem uma casa na minha cidade de Natal, que é muito engraçado, que era perto ali de onde eu morava, que ele é uma casa. Gente, eu tinha que ter tirado foto e se postado. E é um puxadinho, 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 puxadinho. Eu acho que tem uns 6 ou 7 puxadinhos assim, ó, para trás a casa. Aí você vê assim, ó, não é bonito. Não deve ser prático. Não deve ser funcional. Porque não teve planejamento. Vai do jeito que dá. Não sei para onde eu vou. Deixa a vida me levar. Sabe? Qualquer coisa tá bom. Ai, não, aprendi a ser grato com qualquer coisa. Não é isso. Existe um planejamento. Deus, ele tem um plano. Deus criou um plano para a nossa vida. Existe um propósito. Existe em tudo que a gente faz, em todas as nossas ações, existe um propósito. E se a gente não considera isso na nossa vida, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, ter planejamento daquilo que a gente quer. Para que a gente possa edificar algo, também precisa haver perseverança, né? Porque se a gente começa e para, a gente não chega em lugar nenhum. E muitas pessoas começam e param, né? Na terapia, a gente observa muito isso com muita frequência, né? As pessoas começam e param. Por quê? Porque necessitam esforço, né? Às vezes um esforço financeiro de você pagar, às vezes um esforço de se colocar de frente com situações que não são agradáveis, né? Que são dolorosas, são sofrimentos, são lembranças. Então a gente prefere fugir disso do que enfrentar isso. Então a gente deixa no meio do caminho. Então tem uma série de situações que às vezes a gente se coloca, mas a gente não vai até o fim com elas, porque a gente não é perseverante. E aquele que não persevera, ele não conquista nada. Outro ponto para edificar, tem que ter investimento. Investimento de tempo. Quanto tempo leva para você construir algo? Quanto tempo leva, né, para você se formar numa faculdade, numa profissão, para você ganhar experiência de algo, né? Quanto tempo leva para você criar uma amizade, desenvolver um vínculo de confiança com alguém? Então, isso é investimento, investimento de tempo, investimento de dinheiro, né? Um curso que você faz, algo que você quer crescer na tua vida, né? Esse ano eu comecei a fazer outra especialização na área de psicologia. Eu falei, eu quero mais, quero saber mais, preciso me aprofundar mais. Apareceu um congresso de psicologia aqui, eu falei pro Mário, eu quero ir. Pode ficar com as crianças para mim, que eu quero ir nesse fim de semana. Porque existe um investimento para aquilo que eu quero aperfeiçoar em mim, para que eu possa também melhorar para as outras pessoas. Se eu sou aperfeiçoada, as pessoas que estão ao redor de mim vão desfrutar disso também. Elas também vão receber isso. E isso vai elevar o nosso padrão, vai elevar o padrão da nossa vida, dos nossos relacionamentos, dos frutos que a gente está produzindo. Tudo isso vai gerar consequências. E outro é o preparo. Vocês já viram uma obra começar? Precisa ter um preparo, né? Já pensou, se chega lá na obra, não tem areia. Não tem pedra brita. Não foi comprado os fios. Foi feita a casa toda e não foi passado fio elétrico na casa. Porque não houve um preparo. Teve um planejamento, planejou-se a casa, tem uma planta, tá tudo descrito o que precisa ir ali, mas não houve o preparo. Ninguém foi atrás, ninguém verificou o que é necessário para que isso seja construído. O que eu preciso ter em mãos, quando eu preciso ter isso. Então, edificação precisa de planejamento, esforço, perseverança, investimento e preparo. Tá? São 5 coisas que a gente precisa ter claro na nossa vida. E o que pode impedir uma edificação? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem coisas que podem ser impedimentos para uma edificação? Edificação. A falta da sabedoria. É isso que está nesse versículo. A tola com as próprias mãos destrói. Então, a falta de sabedoria em planejar, ou seja, a falta de uma visão. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa pensar: o que eu quero que seja a minha vida? Aonde eu quero chegar? Voltamos agora ali para o comecinho da nossa live. Estou saindo do ponto A para chegar no ponto B. Onde eu quero chegar? Qual é eu preciso visualizar, eu preciso ter uma visão. Qual é o tipo de mulher que eu quero me tornar?
Eu quero ser uma mulher que influencia outras mulheres para Deus. Eu quero ser isso. Só que do jeito que eu sou hoje, eu não saio do lugar. Porque eu sou introspectiva, porque eu gosto do meu conforto, porque eu não gosto de pôr minha cara em vídeos. Então, se eu continuar nesse lugar, eu não vou chegar àquele ideal que eu tenho, aquele desejo que eu tenho, aquele sonho que eu tenho de ser uma pessoa que leva Jesus para outras vidas. Eu amo conhecer a Deus e eu amo levar pessoas para estarem mais perto de Deus. Esse é o sonho da minha vida. Esse é o desejo que mais queima no meu coração. Né? Eu falava em Lages, eu ministrei para muitas mulheres durante 20 anos. E eu falava, não tem nada na minha vida que eu ame mais do que poder falar de Jesus para outras pessoas. Eu amo minha família, eu amo os meus filhos, eu amo viajar. Mas quando eu estou falando de Jesus para pessoas, gente, isso para mim assim, ó, é tão transbordante, é tão pulsante dentro de mim, mas às vezes eu não me vejo nesse lugar por causa das coisas que eu não coloquei como uma meta, como um caminho para que eu pudesse vencer e elevar esse nível e chegar nesse lugar que eu quero chegar. Aline, vou repetir os 5 pontos, tá? Para que a gente edifique o lar, edifique a casa, edifique a nossa vida. Planejamento, perseverança, esforço, investimento e preparo. 5 pontos, tá? Então, qual é a minha visão? A gente precisa ter clareza e você escreve isso. Estão associadas também um pouco àquela nossa limitação. Quando a gente fala assim, ó, eu vejo que o que não tá legal para mim? Minha falta de paciência. Então, por quê? Porque eu gostaria de ser uma mulher mais paciente. Eu gostaria de ser uma mulher mais mansa. Eu gostaria de ser uma mulher mais amável, mais amigável. Então, quando eu olho também esse contexto onde eu tô, quando eu olho a realidade do que eu sou, eu posso também desenhar esse ponto A e ponto B onde eu quero chegar. Né? Qual é a minha visão para minha vida? O que eu quero me tornar? Né? A palavra de Deus fala, né, que por falta de visão o povo perece. Né? Tem uma tradução que diz assim, ó, por não ter orientação divina, o povo perece. Então a gente precisa buscar isso naquele que criou a gente. Tem uma pessoa que criou a gente, e essa pessoa que criou a gente sabe como que a gente deve ser. Sabe, ele tem bons planos, ele tem bons pensamentos para nós. Se ele tem bons pensamentos para nós, então nós devemos entender que aquilo que ele tem é melhor do que aquilo que eu penso. É meio lógico, né? Então eu quero aquilo que ele quer para mim, não o que eu quero. Não aquilo que eu penso ser o melhor para minha vida, mas aquilo que ele tem para minha vida. Então, por orientação divina, eu quero ser bem-sucedida. Então, vamos lá? Primeiro ponto para que eu possa mudar. Eu preciso reconhecer a situação que eu estou. Quais são as minhas necessidades de mudança? Quais são as atitudes, os comportamentos, as práticas que eu tenho que me impedem de sair desse lugar? E me arrepender disso. E pedir perdão e dizer, Deus, muda isso no meu coração. Né? Nós somos dependentes de Deus. Sozinho a gente não consegue mudar. Né? Sozinho a gente vai até um ponto, mas a gente não passa dali. A gente precisa reconhecer as coisas que estão nos impedindo, nos freando, nos segurando, né? Pedir perdão mesmo, né? Se arrepender, porque a mudança é arrependimento. Né? O que é arrependimento? Arrependimento é você estar indo por um lugar e voltar. Estou indo por este caminho, reconheço que esse caminho não é bom, não é o que eu quero, não está sendo positivo, não está sendo benéfico, está estragando minha vida, está estragando meus relacionamentos, está estragando as oportunidades de trabalho que eu tenho. Então eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou entrar em outra rota. E essa rota é a rota de arrependimento, tá? E aí sim, definir. Mas aquilo que eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar lá, tá? Porque se a gente ficar só no arrependimento, sem entendimento, a gente começa a entrar naquela justificativa, naquela vitimismo. Ai, eu sou falha, eu sou errada. Aí essa né? E a gente não sai desse lugar para avançar. Então, a palavra tem a visão. A orientação divina de Deus diz para nós aquilo que nós devemos ser. Quais os nossos papéis como mulher? Né? A gente tem conflitos grandes como mulher, né? Enquanto a gente é filha, depois quando a gente é esposa, né?
as discussões entre até onde eu sou esposa e até onde eu sou mãe do meu marido, né? Qual é o papel que Deus realmente tem para mim, né? Mãe dos meus filhos, provedora do lar, cooperadora no financeiro, o chamado ministerial, todas essas funções, Deus tem clareza. E aí eu preciso buscar, Deus, qual é a direção divina para minha vida? E uma coisa que a gente precisa também ter clareza é que nossa vida também é marcada por ciclos, né? Por estações. As coisas às vezes não são definitivas, né? Eu tive momentos da minha vida que eu estava trabalhando com a parte artística dentro da igreja, né? Hoje eu não me vejo mais fazendo nada disso. Mas enquanto eu estava lá, parece que ia durar para sempre, né? Mas não era. Ele era uma fase de Deus, foi um ciclo na minha vida. Né? E tem etapas na nossa vida. A gente tem etapas durante a educação dos nossos filhos, né? A gente tem etapas na nossa vida profissional também. Então a gente precisa buscar de Deus. Deus, qual é a tua orientação divina para o meu papel, para aquilo que eu preciso exercer, tá? Quais as funções, quais as responsabilidades, referências boas e ruins. Hoje a gente estava aqui na piscina do prédio e tinha um grupo de adolescentes bebendo na piscina. E aquilo me entristeceu tanto o coração. E tava o Ian e a Lavínia comigo, né? E a Lavínia ficava assim, olhando. Eu falei, filha, não fica olhando, olha para mim, brinca aqui, deixa eles para lá, né? E o Ian tava deitado do meu lado, e daí uma hora eu falei para ele, filho, tem coisas que a gente observa, algumas coisas para olhar e dizer, esse é o modelo que eu quero copiar. E outras que a gente observa e diz, esse modelo eu não quero copiar. Isso é o que eu não quero ser. Isso é o que eu não quero viver na minha vida. Então, a gente pode ter referências positivas e também ter as referências de aprender com o erro do outro. E dizer assim, ó, esse erro eu não quero cometer, esse caminho eu não quero ir, esse exemplo eu não quero seguir. Porque eu vi que isso não vai levar num lugar que é legal, isso não vai me levar num lugar que é positivo. Certo? Então, eu queria encerrar por aqui, já deu 30 minutos, já 32 minutinhos aqui no YouTube. Guardem, né, essa palavra, se fez sentido para você, encaminhe para alguém isso que você acha que pode ser bênção na vida de alguém, né? E na próxima segunda-feira eu retorno, continuando esses passos que são da edificação da casa, da nossa casa interior, tá? Não tô falando de casa agora lar, por experiência do lar, tô falando da nossa casa, da nossa vida, edificando para que a gente comece a elevar esse padrão da nossa vida. Né? Muitas vezes a gente chega até no começo do ano e a gente faz aquele círculo e aquela desenho, né? Isso aqui eu quero isso eu quero isso, né? Metas para áreas específicas da nossa vida. Mas a gente chega no fim do ano, a gente não alcançou, a gente não avançou, a gente não conseguiu realizar aquilo que a gente tinha colocado lá como uma meta para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não está nem partindo do primeiro ponto, né? Que é olhar para dentro de nós mesmos e dizer, opa, eu não estou avançando aqui porque aqui dentro eu estou guardando algo que não era para estar guardando. Aqui dentro eu estou segurando coisas que eu não devia estar segurando. Aqui dentro eu estou tendo atitudes que não deveria estar tendo e eu preciso mudar. E antes, para mudar, eu preciso confessar, me arrepender e pedir, Deus, perdoa-me. Perdoa-me por guardar essas coisas no coração e me ajuda a me libertar disso para que eu possa avançar, para que eu possa realmente correr essa carreira que você tem para nós. Amém, meninas? Que bom ter vocês aqui. Amei demais a companhia de vocês. É uma alegria grande, gigante para mim, né? E como eu falei para vocês, para mim que tenho assim todas as resistências possíveis de me expor, né? Ouvir o carinho de vocês sempre me fortalece, me edifica bastante. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana linda que tem aí pela frente e a gente se fala de novo segunda-feira que vem.